1 Pedro 2, 9 e 10. Se você está visitando a gente, é nosso costume pregarmos livros inteiros da Bíblia. Nós temos pregado 1 Pedro de manhã e à noite Salmos. 1 Pedro 2, versos 9 e 10. Diz assim a Escritura: Vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque alcançamos misericórdia diante do Senhor e somos teu povo. Alimenta o teu povo, fala conosco. O Espírito Santo use essa palavra para moldar os nossos corações a Cristo e para nos fazer enxergar a glória dele. No nome dele que nós oramos. Amém. A gente geralmente não cuida daquilo que parece que não tem dono. Você que mora em Brasília sabe bem do que eu estou falando. Não é raro a gente ver um mau uso do dinheiro público por aqui. Não precisa nem você correr atrás das grandes quantias que os nossos políticos administram, não. Basta você ir em qualquer repartição e você vai ver desperdício à vontade, móveis sendo mal cuidados, às vezes nem limpeza tem direito, se não tiver equipe de limpeza específica. As pessoas, elas pensam, não é meu mesmo? Então ninguém se importa. Se você não cuida, se a outra pessoa não cuida, ninguém se importa. Ainda que na realidade aquilo seja de todo mundo. Aqui na igreja a gente também tem os níveis de cuidado com a comida, dependendo de se tem dono ou se não tem dono. Se está na geladeira da cozinha, é de todo mundo. Não reclama se o que você colocou ali sumir. Vai sumir. Aquilo ali parece um buraco negro. Botou, já era. Vai sumir. Agora, se está na geladeira dos pastores, aí já é outra coisa. É para os pastores e autorizados. Se for algo comum que tiver naquela geladeira, algum dos pastores vai comer, vai pegar. E não vai pedir autorização a ninguém. Agora, se está na geladeira dos pastores, é algo mais requintado, digamos assim, um queijinho especial, um iogurtezinho, aquele negócio, né? Aí a coisa tem dono. E quando tem dono, ninguém mexe. Não precisa nem dizer. Ninguém mexe. É dele e pronto. Mas e quando a gente fala de um povo? Será que existe uma falta de cuidado com um povo que parece que não tem dono? Pior que existe. Esse é o caso, por exemplo, de um povo chamado curdos. Os curdos. Os curdos, eles são uma etnia originária lá do Oriente Médio, de cerca de 30 milhões de pessoas que não tem um país para chamar de seu. Eles eram parte do Império Turco-Otomano e eles não receberam terras no final da Primeira Guerra Mundial para poder constituir a sua nação independente. Então, hoje, eles vivem, na sua maioria, na Turquia, no Irã, no Iraque, e também espalhados por outros países, como Síria, Rússia e até a Alemanha. Só que os curdos, eles não têm dono. Ninguém reconhece os curdos. E quem não tem dono, você sabe. Fica à mercê de qualquer um pode pegar, qualquer um pode mexer. E uma das provas mais chocantes que aconteceu com esse povo foi quando o ditador iraquiano Saddam Hussein, ele matou cerca de 5 mil civis deles com armas químicas, em 1988. A repercussão foi muito baixa. Eles não são de ninguém se importa com eles. Eles não têm dono. E os países, eles veem os curdos, então, como uma ameaça. Imagina, 30 milhões de pessoas.
querendo uma terra para ser sua. Eles querem o seu próprio território e ninguém dá para eles. Então, esse povo ele vive sendo massacrado. Ele vive em conflitos de guerra. Hoje eles são uma das frentes na guerra lá da Síria, contra o país islâmico. Eles vivem em conflitos de guerra. E assim como os curdos, na mesma Turquia, que a maioria deles vive hoje, havia um povo também que parecia que não tinha dono tempos atrás. Uma nação que, embora vivesse na chamada, então, Ásia Menor, ela não tinha um reconhecimento das outras nações, das outras pessoas que estavam ali. Um povo que, por isso, começou a ser perseguido pelos seus compatriotas. E Pedro ele escreve esses versículos justamente para esse povo, para lembrar que eles tinham sim dono. Eles tinham um dono. E isso iria mudar a situação de como é que eles estavam se enxergando naquele momento. E isso iria lembrar aquele povo de como eles deveriam viver mesmo assim. E é isso que o Senhor vai nos ensinar nessa manhã através desse texto. Que Deus nos fez o seu próprio povo para proclamarmos as suas virtudes a todos. Deus nos fez o seu próprio povo para proclamarmos as suas virtudes a todos. E vamos ver isso em 2 pontos. E o primeiro deles é que Deus nos fez o seu povo exclusivo somente pela sua misericórdia. Pedro ele tem falado a esses cristãos da dispersão lá na Ásia Menor, cristãos que enfrentavam várias provações, sobre os privilégios que eles tinham e sobre o que se esperava deles por causa disso. Primeiro ele diz que eles tinham o privilégio de serem alvos da maravilhosa salvação de Cristo Jesus. Essa salvação que tinha sido predita pelos profetas, essa salvação que tinha sido acompanhada pelos anjos de perto, já era real na vida daqueles irmãos. Isso era um conforto, isso garantia para eles que eles iriam receber um dia uma herança nos céus, mesmo que eles sofressem provações naqueles tempos. Mas essa salvação também os motivava a viver no presente com foco no futuro. Lembrando sim do passado, fomos salvos, mas hoje no presente, a gente olha para trás e vê o que Cristo fez por nós, e a gente olha para frente e vê para onde nós iremos. E Pedro disse, busquem a santidade por isso, busquem viver a sua realidade futura, agora, a santidade que é esperada de todo aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus. Por isso ele disse, não se amoldem às paixões desse mundo, não se amoldem àqueles que vocês eram antes de conhecer Jesus, mas sejam santos como o Senhor. Portem-se com temor diante de Deus. Ele diz também, amem-se de coração, porque vocês receberam um novo coração, que a palavra de Deus plantou em vocês. Além disso, cresçam por meio de trocar maledicências, invejas, brigas, pela busca incessante da palavra de Deus. E ele diz, na semana passada ele diz, se acheguem a Cristo, porque Ele é a pedra angular, que edifica pedras vivas, que são vocês, em cima dele, para nós sermos o templo santo do Senhor. E Pedro tem falado muito sobre santidade, sobre ser separado por Deus. E ser santo envolve sim crescer na fé e se tornar parecido com Jesus. Mas vai além disso. É isso que nós vamos ver hoje, nos versos 9 a 10. Acompanhe comigo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro diz aqui que o povo de Deus ele tem dono, e o seu dono tem algo muito claro para ele fazer. Veja o contraste que ele faz entre os descrentes e aqueles irmãos. Se ele acabou de dizer nos versos 7 a 10 que os descrentes eles rejeitaram Jesus como a sua pedra angular, encontraram nele na verdade uma rocha de tropeço, e que por isso mesmo que eles fossem israelitas de nascimento, eles não eram o povo de Deus. Agora ele diz, vós porém sois o povo de Deus. Por isso ele aplica para aqueles irmãos 3 passagens do Antigo Testamento.
3 passagens importantes que ele faz. A primeira delas é Isaías 43, 20 e 21. Séculos antes de haver o cativeiro babilônico, Isaías ele profetizou que o Senhor iria libertar o seu povo da Babilônia, iria cuidar do seu povo, iria trazê-lo de volta para a sua terra. E ele diz lá no verso 20, ele diz: porei águas no deserto, no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Viu como parece com o que Pedro fala? Ao meu escolhido, raça eleita, ao povo que eu preparei para celebrar o meu louvor. E Pedro diz no verso 9: vocês, irmãos, vocês são a raça eleita. Vocês são o povo escolhido por Deus, que Ele mesmo formou para celebrar o seu louvor, ou seja, para proclamar as virtudes do Senhor. Depois Pedro utiliza a passagem que nós lemos mais cedo, em Êxodo 19. Naquela ocasião, o povo de Israel estava lá no deserto do Sinai, tinha acabado de sair do Egito. E foi ao Monte Sinai para que o Senhor fizesse uma aliança com eles. E o Senhor mandou Moisés dizer essas palavras ao povo. Nos versos 4 a 6 ele diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei com asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. E Pedro diz aos irmãos da dispersão: vocês são o sacerdócio real, vocês são a nação santa, vocês são o povo de propriedade exclusiva de Deus que está em aliança com Ele. E por fim, no verso 10, Pedro usa um texto de Oséias 2, 19, 20 e 23. Quando o Senhor promete àquela nação de Israel infiel, Ele diz: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e juízo, em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Semeareis Israel para mim na terra, compadecer-me-ei da desfavorecida, e ao não meu povo direis: tu és meu povo. E ele dirá: tu és o meu Deus. E Pedro diz aos irmãos: vocês, meus irmãos, vocês são aquele povo que não eram povo, mas se tornaram povo. Vocês são aqueles que não tinham favor, mas receberam a misericórdia de Deus. Vocês são aquele povo. O que Pedro está dizendo aqui, meus irmãos, é muito profundo. Pedro deixa claro que o Israel de Deus não eram necessariamente os de raça judaica, não eram aqueles que ainda tinham sacerdotes, aqueles que tinham os sacrifícios do templo de Jerusalém, não era a nação física de Israel. Essas pessoas, elas ainda estavam lá sem crer em Jesus. O próprio Pedro acabou de falar, eles rejeitaram o Salvador, eles rejeitaram a pedra angular, eles rejeitaram o próprio Deus que o mandou. Eles não eram o povo de Deus. Israel de Deus, de verdade, é a igreja. É o povo do Senhor, formado por judeus e gentios, dispersos na terra que foi escolhido pelo Senhor para crer em Cristo. Esse é o Israel de Deus. Pedro transforma completamente os conceitos de raça, de nação e de povo por algo que vai muito além do nosso parentesco, por algo que vai muito além do nosso local de nascimento. O povo de Deus é aquele que teve um novo nascimento pelo Espírito Santo, é aquele que foi unido pelo sangue, não uns dos outros, mas pelo sangue de Jesus. Veja como Pedro descreve esse povo. Primeiro ele diz que nós somos raça eleita. O conceito tradicional de raça é ter um ancestral em comum. A sua genética diz se você é daquela raça ou não. E no caso dos judeus, eles se orgulhavam muito disso. Eles diziam: olha, nós somos os filhos de Abraão. Vocês não são nada. Nós somos os filhos de Abraão. Mas Pedro diz: a raça escolhida de Deus são vocês, crentes. Não são eles. Porque filho de Abraão não é quem tem o sangue de Abraão. Nós vimos em Gálatas isso. Filho de Abraão é quem crê em Cristo, como Abraão cria, mesmo sem saber quem ele seria. O próprio Jesus diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou.
Esses são os filhos de Abraão. É por isso, meus irmãos, que não faz o menor sentido, quando nós falamos de raça, não faz o menor sentido qualquer tipo de discriminação racial dentro da igreja. Racismo, ele não é só um crime, é uma afronta ao Deus vivo. Um Deus que criou todas as raças e que diz que a sua raça eleita independe de genética. A raça eleita é um povo multicolorido que reflete a multiforme graça de Deus em Cristo Jesus. E Pedro também diz, vocês são também um sacerdócio real. E vale lembrar que nós ouvimos semana passada, quando Jesus, o perfeito sacerdote, morreu na cruz, como também perfeita oferta de Deus para limpar os nossos pecados, ele rasgou literalmente o véu que nos separava de Deus, do Santo dos Santos. Ele nos deu livre acesso a Deus. Isso significa que todos os crentes hoje são sacerdotes. Todos nós podemos oferecer ao Senhor sacrifícios de louvor a Ele. E a ideia do sacerdócio ser real também mostra que nós, além de sermos sacerdotes pertencentes ao reino de Cristo, nós, como igreja, nós temos a função do governo, de dizer qual é o governo de Cristo na terra, de ser a expressão visível do governo de Cristo na terra. Percebe qual o privilégio que nós temos de sermos sacerdotes reais? Nós, como sacerdotes, meus irmãos, qual era a função do sacerdote? Uma daquelas era interceder pelo povo diante de Deus. O que nós devemos fazer como sacerdotes reais hoje em dia? Interceder pelo mundo diante de Deus, pelas pessoas que não creem ainda, que não são sacerdotes. Nós devemos orar, meus irmãos, ao Senhor pela nossa sociedade. É papel da igreja orar pela sua sociedade, pelo seu país, pelos seus governantes. E nós devemos também mostrar a eles o que o nosso rei requer deles, de todos eles. Devemos ser a boca do Senhor. Afinal de contas, nós somos a nação santa do Senhor, como Pedro diz. E o Kistemark, ele diz que uma nação ela é formada por cidadãos que residem num determinado local, obedecem a regras locais e lutam pelo bem daquela sociedade. E o Senhor amplia tudo isso com Pedro, dizendo, criando a nação santa, como Pedro diz. Ele nos separa da ideia de ser santo, nos separa para si, nos torna cidadãos não dessa terra, mas dos céus. Cidadãos dos céus que se espalham por toda a terra, e ele nos capacita a obedecer os seus estatutos e leis, e lutar pelo bem do reino. Por isso não importa se você é do norte, do sul, do centro-oeste, se você é do sudeste, não importa se você é do Brasil, do Canadá, da Nicarágua, da Lituânia, de qualquer outro país, não importa. Se você foi separado por Jesus, você é nascido de Sião. Você tem uma terra para chamar de sua, Sião. Isso, meus irmãos, deve fazer a gente combater todo tipo de xenofobia na igreja. Mas também a gente cooperar com aqueles que são nossos compatriotas espalhados pelo mundo. Nós devemos orar pela igreja do Senhor espalhada pelo mundo. Pela igreja que sofre perseguição, pela igreja que sofre na guerra, pela igreja que sofre com a fome. Nós devemos orar por eles. Eles são nossos irmãos, nossos compatriotas. Nós devemos também apoiar aqueles que têm trabalhado nessas nações, os nossos irmãos que têm trabalhado nessas nações, missionários, orar por eles, apoiar o trabalho deles, incentivar os nossos irmãos. Nós somos uma só nação, espalhada pela terra. Nós somos, e Pedro acaba dizendo, nós somos um povo, ou melhor, o povo. O povo. O povo de propriedade exclusiva de Deus. O Senhor nos chamou, Ele nos salvou, Ele nos comprou com o precioso sangue de Jesus e Ele está nos reunindo ao longo das eras, como o seu povo. Até nós que nem éramos povo, fomos feitos povo. Até nós que nem conhecíamos o Senhor, não queríamos nem saber do Senhor, nós fomos atraídos a Ele. E tudo isso pela misericórdia derramada sobre nós. Vocês não tinham misericórdia, Pedro diz, mas vocês alcançaram misericórdia, porque o Senhor alcançou vocês. O Senhor, com a sua infinita compaixão, Ele nos viu, meus irmãos, como ovelhas que não tinham pastor.
caminhando para a morte, mas Ele nos resgatou, nos deu vida pela sua obra maravilhosa, através do nosso bom pastor, o Senhor Jesus. Povo de Deus, você percebe o tamanho do privilégio que você tem de ser chamado povo de Deus? Nós não somos melhores do que ninguém. Nós nem merecíamos, nós não éramos povo, nós não merecíamos a misericórdia do Senhor. Nós não nascemos em Israel, nós não somos descendentes de Abraão. Mas o Senhor diz para mim e para você nessa manhã: vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Maravilhoso isso. Percebe onde está a sua identidade? Percebe onde está o seu valor? A nossa identidade não está nos nossos antepassados. A nossa identidade não está no nosso local de nascimento. Não está no nosso passado, naquilo que fizemos antes de conhecer a Cristo. Não está na nossa carreira profissional. Não está nem mesmo na nossa família. A nossa identidade está no nosso dono. É o Senhor. É o Senhor. E o Senhor nos comprou com o precioso sangue de Jesus. Aí está o nosso valor. Quando a gente achar que não tem valor nenhum, é só olhar para a cruz. Veja o valor. Veja o valor, povo de Deus, que você tem para o Senhor. O seu Filho amado derramado na cruz. Morto na cruz. Para te salvar. Você entende que ser parte do povo de Deus é melhor do que qualquer coisa que você possa ter nessa terra? Às vezes nós nos apegamos a coisas pequenas nessa terra. Eu não tenho isso. Eu não tenho aquela casa. Eu não tenho tanto dinheiro. Eu não tenho... Qualquer situação que você possa imaginar. Mas aquilo que você já tem é superior a tudo isso. É superior a tudo isso. Você pode não ter nada nessa vida, mas você já tem tudo porque você tem Jesus. Você é povo de Deus. E o povo de Deus tem dono. Alguém vai mexer com esse povo? De jeito nenhum. Podem até tentar. Podem atacar, podem ameaçar, podem matar uns de nós, mas mexer, ninguém nos tira das mãos dele. Nós somos dele. Ninguém nos tira. Essa é a nossa confiança, meus irmãos. Ser parte do povo de Deus é melhor do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Você compreende também que ser parte do povo de Deus, ser propriedade dele, é se submeter a tudo aquilo que ele te diz para fazer na palavra dele? Nós somos propriedade dele. E você percebe que nós somos propriedade exclusiva dele. Deus não divide a gente com ninguém. A gente não pode dividir o lugar de Deus na nossa vida com ninguém. Ele não nos divide com ninguém. O Senhor nos comprou, meus irmãos. O Senhor nos separou para si com um propósito específico. Primeiro, glorificar a Ele. Mas também fazer com que outros glorifiquem a Ele. E assim chegamos ao nosso segundo ponto. Deus nos separou para proclamarmos as suas virtudes a todos. Vamos reler o verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro mostra o valor daqueles irmãos para Deus. Mesmo sem eles merecer, eles são o Israel de Deus, uma propriedade exclusiva do Senhor, separada por Ele com um cuidado que só um dono pode dar. Mas Pedro deixa claro também que ser povo de Deus não é viver para si mesmo. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não para a gente se isolar do mundo e criar um país fictício. Os crentes, eles têm propósitos claros nessa vida. O próprio Deus diz quais são esses propósitos. Pedro diz, vocês têm todos esses privilégios de serem povo de Deus, mas não é para vocês se acharem melhor do que os outros. Não é para vocês viverem só para vocês mesmos. É para vocês servirem a Deus com isso. Talvez esse foi um grande erro. Talvez não, com certeza, esse foi um grande erro do povo de Israel no Antigo Testamento. Achar que era tudo sobre ele. Achar que eles eram o centro da história. Achar que eles foram escolhidos por Deus porque eles mereciam de alguma forma. Achar que a glória estava em eles serem diferentes das outras pessoas, porque eles conseguiam cumprir a lei de Deus. Achar que Deus estava ali para servi-los
em vez do contrário. Queridos, a história da redenção nunca foi sobre Israel, nunca foi sobre nós, sempre foi sobre o Senhor. Nós somos beneficiados demais disso, mas sempre foi sobre o Senhor. É por isso que Pedro diz: vocês foram separados por Deus para proclamarem as virtudes do Senhor, desse mesmo Senhor que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. E o verbo proclamar significa literalmente anunciar para fora, anunciar publicamente. É como se Pedro dissesse: olha, não é só para vocês viverem só entre vocês e falarem das coisas de Deus só entre vocês, não, é para falar para todo mundo mesmo, para todo mundo. Falem as virtudes daquele que chamou vocês da escuridão para a luz. Queridos, a evangelização tem que ser um pilar central da igreja. Tem que ser parte da minha e da sua vida. Lembra o que Jesus disse aos discípulos antes de subir aos céus, em Mateus 28? Ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu ordenei a vocês. E eu vou estar com vocês até o fim. Mas como é que eles iam fazer discípulos? Simplesmente falando: olha, sigam a gente, nós somos legais. Sigam a gente, nós somos melhores do que os outros. Não. Convocando pessoas? Não. Testemunhando de Jesus, falando: olha, esse é Jesus, Ele nos salvou. Você quer seguir Ele também? É por isso que Jesus disse em Atos 1:8: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O povo de Deus, ele tem o dever de testemunhar de Jesus, para que outros venham a Ele, para que outros creiam nele, para que outros vejam as virtudes claras daquele que nos salvou. E essas virtudes, queridos, elas são manifestas em Jesus Cristo. A graça de o Senhor ter se tornado homem para vir até nós, sem que nós merecêssemos. A misericórdia dele ter compaixão de nós, quando nós nem éramos povo. A santidade dele nunca ter pecado, dele ter cumprido perfeitamente a lei. A sabedoria dele saber como falar, como agir em todo momento. O amor ao ponto de dar a sua vida por nós. O poder dele mover céus e terra e mover os nossos corações. A glória dele ser a luz do mundo que nos fez enxergar a Deus. Esse é Jesus. Jesus são as virtudes de Deus transformadas em carne e osso. O próprio Deus que veio ao mundo para nos arrancar das trevas e nos levar para a sua maravilhosa luz, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia. Ele nos comprou, nós somos propriedade dele agora, e é nosso dever anunciar isso publicamente a todas as pessoas que podem ser dele também. Diga para as pessoas: creia nesse Jesus, e você vai ser dele também. Você tem feito isso? Evangelização tem sido uma parte da sua vida? Se não, por que você tem deixado de lado a sua missão? Medo? Vergonha? Ou pior, você não tem tido compaixão das outras pessoas que estão se perdendo? Ah, pastor, mas eu até tento evangelizar, mas é porque eu não tenho muito conhecimento bíblico e teológico. Vou saber articular o que falar. Você sabe quem é Jesus? Você sabe o que Ele fez por você? Já tem virtude de sobra aí para contar. Ah, pastor, mas como é que eu vou convencer as pessoas? Como é que eu vou convencer elas a crerem? Essa é a melhor parte, a gente não precisa convencer ninguém. Não é a gente que convence, é o Espírito Santo que convence. Nós só anunciamos, nós só testemunhamos, e o Espírito Santo vai convencer. A gente testemunha sobre Jesus, ora pela pessoa e crê no poder do Senhor de transformar. Não foi assim com a gente? Foi assim com a gente. E a palavra de Deus dizia que o Senhor vai
acrescentando, o Senhor mesmo vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Que tal fazer isso essa semana? Que tal pensar em alguém que ainda não crê, que convive contigo, orar por essa pessoa e testemunhar para essa pessoa? Juntos, meus irmãos, como povo de Deus, nós fazemos aquilo que o nosso dono quer que nós façamos. Semana passada nós vimos uma parte disso. Nós somos edificados na rocha. A edificação é uma missão da igreja. Nós proclamamos também ao mundo quem é o verdadeiro Deus. Evangelização. E nós glorificamos assim o Senhor em palavras e em ações. A glória de Deus. É para isso que eu e você estamos aqui. Para a glória de Deus. É por isso que não dá para você dizer que você é de Jesus sem você viver no meio do povo de Deus. Sem você estar na igreja, sem você estar convivendo com a igreja. Pedra sozinha não faz edifício. Não existe povo de um só. O povo é plural. E não adianta anunciar um evangelho que você não vive. Tudo é na igreja, dentro da igreja. Foi o Senhor que fez isso. A igreja é um projeto de Deus. E a igreja é sempre no plural. Sempre no plural. Nós somos o povo do Senhor, separados por Ele, para vivermos para a glória dEle. Essa semana eu recebi no e-mail uma propaganda da revista Teologia Brasileira, da Vida Nova. E no meio desse e-mail tinha um artigo do reverendo Francisco Leonardo que me chamou bastante a atenção. O nome dele é Israel Voltando para Casa. Israel voltando para casa. E o artigo ele fala de como os judeus que foram o povo precursor na história da redenção, como muitos deles têm crido em Jesus e têm voltado para casa. É lindo. Mas o que me ficou martelando a minha mente nesse artigo nem foi o conteúdo, foi o título. Foi o título, Israel voltando para casa. Logo veio na minha cabeça a imagem daquela multidão enorme caminhando lá no deserto do Sinai. Uma multidão que caminhava para uma terra que nem conhecia. Ninguém tinha ido para lá antes. Mas que tinha sido prometida a eles, séculos atrás, pelos seus pais. Um povo que nem tinha terra, nem era reconhecido como nação pelos outros povos ao redor, mas que seguiu adiante, mesmo que aos trancos e barrancos, mas seguiu adiante. Ouvindo a palavra do Senhor, confiando na palavra do Senhor. Eles foram. Alguns até se juntaram a eles, porque ouviram quem era o verdadeiro Deus. Lembra de Raabe? Ela ouviu quem era o verdadeiro Deus. Mesmo sem serem originais do povo, eles creram e eles fizeram parte do povo também. Israel estava voltando para casa após cerca de 400 anos de escravidão. Depois eu pensei nesse título, no cativeiro babilônico. Já não era mais aquela multidão inumerável. Eram uns poucos milhares. Inclusive, alguns deles que estavam ali, eles nem tinham seus nomes nas genealogias de Israel. Mas eles diziam, não, nós somos parte do povo, sim. Nós somos parte do povo, sim. E eles voltaram para a sua terra, mesmo de cabeça baixa, porque eles sabiam que eles tinham ido por causa do pecado deles. Eles voltaram de cabeça baixa, mas confiando na palavra do Senhor. Israel estava voltando para casa após 70 anos de cativeiro. E aí a gente chega à nossa história, a minha e a sua. Nós não estávamos no Egito, nós não estávamos na Babilônia. Nós nem sequer temos um grau de parentesco com essas pessoas. Mas assim como eles, nós fomos chamados por Deus para sermos o seu povo. Assim como eles, nós somos libertos da escravidão, do cativeiro, não de homens, mas do nosso pecado e da morte. Nós que nem éramos povo, nós nos tornamos povo do Senhor, por causa de Jesus. E assim como eles, nós caminhamos, meus irmãos, rumo à terra que Deus prometeu, confiando na palavra dEle. Lembre-se disso, Israel está voltando para casa. Você está voltando para casa. Você é parte desse povo? Não?
Está esperando o quê então? Creia que Jesus é o verdadeiro Salvador. Seu nome não precisa nem estar numa genealogia, você não precisa ser nem filho de crente. Creia, se você crê, o seu nome vai estar no livro da vida. Você vai ter um dono, um Senhor que vai dar um lugar para você, que vai dar descanso para você, viver em paz para sempre com Ele. E você, povo de Deus, siga adiante, marche, creia naquilo que Ele prometeu para a gente na sua palavra. Pode dizer também nesse caminho, para todo mundo, que você tem dono. Você tem dono sim. E que dono? Que dono é o Senhor? Um Deus bom, que em Cristo e pelo Espírito nos amou, nos resgatou, está nos transformando e vai nos glorificar, vai nos dar uma terra para a gente morar para sempre com Ele. A gente pode não ter uma terra aqui. E por isso a gente está espalhado mesmo, por todo mundo. Mas nós temos uma terra preparada para nós. Muitos e muitos vão nos ver como uma ameaça. Povo grande desse que não tem terra? Mas pode ficar tranquilo que a gente não vai ficar à mercê deles. De jeito nenhum. O Senhor vai cuidar de nós. Ele é o nosso dono. Por isso, povo de Deus, avance sem temor. E só pare naquele dia que você ouvir aquela voz dizendo: vinde benditas de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque nós temos dono, nós somos teu povo amado, teu povo escolhido por Ti, sem merecer. Nós não éramos povo, mas foi a Tua misericórdia que nos alcançou em Cristo Jesus. Senhor, anima os nossos corações em meio às dificuldades, em meio à perseguição, em meio às injustiças. Que nós lembremos, Senhor, que estamos voltando para casa. Que isso conforte os nossos corações e nos dê ânimo para chamarmos outros também, para se juntarem a nós, para irmos juntos até Ti, descansarmos na nossa terra que o Senhor tem preparado para nós. Fortalece a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, cantar ao Senhor.